Pausa aqui. Obrigada, Conceição, pelo convite. Bem como vocês colocaram, né? Pernambuco super se destacou no primeiro edital que a gente teve de seleção de pesquisas com potencial de inovação, né? Em especial a Federal Rural, né, de Pernambuco, e a gente está super na expectativa de que vocês, de novo, sejam destaque, né? Então, é com muito prazer aqui que estou aqui hoje com a Conceição para a gente tirar algumas das dúvidas de vocês em relação ao edital que a gente lançou no finalzinho do ano passado, né, que vai para selecionar o plano de inovação. Não sei se aqui todo mundo conhece Catalyse CT, preparei aqui uma apresentação, vou passar muito rápido na primeira parte, falando o que é Catalyse CT e tal, para depois destacar os principais pontos do edital, vai que eventualmente aí alguém não teve tempo de ler ainda. E aí depois a gente pode partir para as perguntas, né? Como assim? Eu já vou falar em algumas coisinhas, de repente é mais fácil eu falar tudo, o pessoal já vai postando as perguntas no chat para não perder as ideias. Aí a gente faz as perguntas do chat e depois quem preferir abrir o microfone e falar, e a gente faz assim na sequência. Pode ser? Então, vou subir aqui. Perfeito. Cadê aqui? Share screen. Lá. Botar aqui a apresentação. Tá dando certo aí para ver? Sim. Tá bom, bora lá. Vamos falar de Catalyse CT, né, que é uma iniciativa que o Sebrae fez, mas que não a gente não fica só no âmbito do Sebrae, né? Lá para frente eu vou mostrar. A gente construiu uma jornada para ser feita com diversos parceiros e que trabalha com o conceito de inovação aberta, né? Então, os três principais resultados, né, dessa nossa jornada que a gente está buscando para incentivar negócios inovadores de base tecnológica spin-offs, né, futuras empresas, aqueles pesquisadores que não quiserem abrir seu próprio negócio, a gente vai apoiar na transferência de tecnologia para outras empresas, pequenas ou grandes, né? E ainda tem uma terceira saída de resultado, que aproximar pesquisadores e pequenas empresas que queiram trabalhar de forma associada para desenvolver melhor aí as tecnologias e soluções, né? E aí, tudo isso partiu já de experiências exitosas que a gente teve por todo o Brasil, né, de diversas universidades, de diversos segmentos, né? Aí estão só alguns exemplos, né, que a gente trouxe e que nos inspiraram. Da mesma forma como para montar a jornada do Catalyse CT, também a gente não partiu do zero, né, e se inspirou em diversas iniciativas internacionais, das quais a gente destaca algumas aí, né, na tela. Como eu falei, o Catalyse CT faz parte da família Catalysa, que é a estratégia do Sebrae para a inovação aberta. Hoje a gente tem um ambiente bem mais propício para que os pesquisadores, né, pensem em transformar sua pesquisa em soluções e levar isso para o mercado, né? Cada vez mais a gente tem um maior número, né, de startups, né, de investidores que buscam negócios inovadores, né, com soluções diferenciadas, né? O número de CTs tem aumentado bastante também, né? De forma que, então, cada vez mais a gente consegue ter esses pesquisadores pensando, né, em levar as suas pesquisas para se tornar algo, né, ou pelo menos eles ganharem, né, e conseguirem levar suas soluções para o mercado de forma a ajudar o país, a sociedade a transformar, a melhorar, né? Então a gente está fazendo isso com uma série de parceiros, né, os principais, algumas associações, algumas entidades privadas, né, diversos conselhos de segmentos, conselhos federais que estão ali para nos ajudar, e não estamos limitados a esses parceiros, todos eles são sempre muito bem-vindos para a gente construir cada vez uma jornada melhor e maior, mais abrangente, né? Então, a jornada do Catalyse CT, ela foi feita, pensada para se desenvolver em 4 anos, né? O público são mestres e doutores, mestrandos e doutorandos. A gente começou lançando Catalyse CT
em outubro de 2020, numa primeira fase que a gente chamou de Mobilizar e Despertar para Empreender. Teve um primeiro edital que selecionou 1.000 pesquisas com potencial de inovação e essas 1.000 equipes selecionadas receberam uma capacitação EAD, mais uma série de webinários, talks, né, cursos do INPI, para que eles pudessem transformar aquela ideia, a pesquisa, no que a gente chama de plano de inovação, né? Então, já pensar um pouquinho mais no formato de solução, mais voltado para mercado. Agora, então, a gente está no segundo edital, né, que vai selecionar 250 planos de inovação. A gente ainda está falando em pessoas físicas, em trabalhar com o CPF. Esses 250 planos selecionados vão receber até R$150 mil para apoiar a implementação dos seus planos de inovação durante até 12 meses, né? Então, vai ter bolsa, vai ter auxílio para custeio e uma série de mentorias, né, com Sebrais, com parceiros, né, e outros serviços para ajudar nesse desenvolvimento. E aí, daqui essa implementação vai começar em maio, então no início lá do ano que vem, talvez final desse ano, a gente já lança um terceiro edital, que aí vai selecionar projetos de inovação, daí sim a gente já está falando em trabalhar com CNPJ, então ao longo desses 12 meses nós vamos trabalhar com essas 250 equipes selecionadas do plano de inovação, né, do edital que está aberto, para que eles já pensem em empreender, abrir a sua própria empresa, para que possam participar do próximo edital, né? Se não for o caso, daí tem aquelas outras duas saídas que a gente falou, né? De transferência de tecnologia ou pesquisador associação, um outro pequeno negócio, aí a gente está falando de outros editais, né, que lá para frente a gente vai lançar. E aí também esse edital de seleção de projetos de inovação vai também receber recursos de apoio, de subvenção, para poder ser implementado durante outros 12 meses e lá no finalzinho, né, aqueles que já estiverem preparados, a gente tem toda uma etapa de articulação com investidores, né, internacionalização, se for o caso, enfim, aí depois, lá para frente, vão ter outros editais mais específicos para isso, né? Então, hoje a gente está falando do edital do Planos de Inovação, né? Como eu disse, quem participou lá da capacitação aprendeu um pouquinho de como é que faz esse plano de inovação. Quem não conseguiu participar da capacitação, a gente fez um videozinho de uns 20 minutos, um pouquinho menos, que explica, resumidamente, né, como é que se monta um plano de inovação. Esse plano que aqui na tela está com formato de Canva, ele foi transformado como se fosse campus na ficha de inscrição, tá? Mas é exatamente a mesma coisa que o pessoal preparou aí, que vai estar explicado lá no vídeo. Para quem ainda não achou o caminho de como é que faz para ler o edital, né? Lá na página do Sebrae, www.sebrae.com.br/cataliseCT, né? Você encontra o edital e um botãozinho do Faça Sua Inscrição. O Faça Sua Inscrição vai levar você para uma plataforma chamada World Labs, que é onde a gente tem faz toda a interação com diversas comunidades, as inscrições de todos os últimos editais do Sebrae têm sido todas dentro dessa plataforma, né? Esse QR Code aí já leva direto ali para a página. Só conseguem abrir quem já tem login na plataforma, mas para fazer o login é a coisa mais simples do mundo. Você pode fazer com um e-mail e criando uma senha, ou você pode utilizar já do seu acesso de Google, Facebook, LinkedIn para poder acessar, tá? Bem simples, bem fácil de navegar ali. Aí logo você entra ali na página, né? Tinha aquele cabeçalho, na sequência já vem esses botões para ver de novo o edital ou fazer a inscrição. Quando você clicar em inscrição, vai abrir uma outra janela pop-up que já vai abrir a ficha. Quem faz a inscrição? O proponente, tá? Porque vai ficar atrelado a inscrição ao perfil ali do proponente, né? É super fácil de preencher, né? Mas, por exemplo, você ainda não conseguiu fazer parte de uma equipe ou o contrário, você é um proponente, mas está precisando de outras pessoas para formar sua equipe, né? Essa plataforma tem uma funcionalidade bacana que chama Team Ups,
né, que permite que você crie como se fosse o seu cartãozinho de publicidade, né? Ó, me ofereço, né, para ajudar em alguma equipe, eu tenho conhecimento em realidade virtual, eu tenho experiência em alguma coisa do laboratório, né? Enfim, ou procuro pessoas que consigam desenvolver, faça programação, enfim. Ali é um classificados, né, de procura-se e oferece-se, e, enfim, que pode ser usado aí também para poder melhorar as equipes, né? Sobre o edital, né, em si do plano de inovação. Os requisitos para a proposta, né? Tem que ter um potencial para atender uma demanda do mercado e sociedade. Lá na frente eu vou falar dos critérios, e esse é o critério que tem maior peso, né? Então, a pesquisa é super legal, mas se você não souber traduzir isso, né, para uma demanda latente que a sociedade tenha, aí precisa trabalhar um pouquinho mais, né, a questão do plano, para ver como é que você vai oferecer isso daí, né? Tem que ter aderência a pelo menos uma das diversas áreas de aplicação, né? Nossa, são tantas ali que é impossível não ter uma área que a sua pesquisa não se aplique, né? O apoio, né, que os selecionados vão receber é de até R$ 20.000, né, que a gente chama de auxílio, que é para poder pagar a parte de custeio, né? Então, não pode bens de capital, mas pode prestação de serviços, né? Bens de consumo não, né? Material de consumo, coisas que sejam aplicadas diretamente no desenvolvimento da solução. Se você não quiser usar esses 20 mil, quiser usar os 150 mil para a bolsa, não tem problema, né? Senão, você tem até 130 mil para bolsas e mais 20 mil para custeio. As equipes podem ter até 6 pessoas, incluindo o proponente, tá? Assim como o plano de ação pode ser até 12 meses. Se você conseguir implementar tudo que você precisa em 10 meses, 9 meses, está valendo, não tem problema algum, tá? O valor das bolsas difere conforme o nível da graduação, né? Então, começa em R$ 600 por mês para graduandos, né? Nível técnico não entra. Graduados, 1.500, mestres ou mestrandos, 3,5, doutores ou doutorandos, 4,5. É possível receber um nível inferior de bolsa, né, valor inferior ao nível que você possui, se isso for, por exemplo, uma estratégia da equipe para que possa ter uma pessoa a mais, por exemplo, porque a gente sabe que 150 mil ajuda, mas não é um valor que dê para né, cobrir os gastos todos, né, para custear o desenvolvimento da tecnologia ou para pagar a bolsa de todos da equipe, né? Então, tem essa possibilidade também de receber uma bolsa inferior. A pergunta que a gente mais recebe lá no e-mail do Catalyse CT. Uma pessoa da minha equipe trabalha, né, é seletista, ele pode participar? Né? Um dos professores tem dedicação exclusiva lá na universidade, ou é servidor público, ele pode. Por parte do Catalyse CT, não tem problema nenhum acumular a bolsa do Catalyse CT com outras bolsas de qualquer instituição ou com outros trabalhos e atividades remuneradas. A única coisa que é exigida é que tenha tempo, né, para dedicar, para cumprir com as ações, com as responsabilidades e entregas que estão previstas ali no plano de ação para cada pessoa da equipe, né? Então, considere, ao distribuir os valores da bolsa, a questão não só, né, do nível, né, de educação que tem, dos certificados que já tem, mas também da complexidade das ações que vão ser desenvolvidas e do tempo disponível, tá? As durações das bolsas é um mínimo de 4 meses, máximo de 12, tá? Tudo isso para poder permitir também essa questão de, eu preciso de uma pessoa com esse perfil, mas o trabalho dela dura só 6 meses, então eu não preciso ficar pagando bolsa durante 12 meses, eu pego 6 meses para ela e depois eu pego uma pessoa de um outro perfil para poder complementar e terminar de desenvolver todo o plano do jeito que precisa ser feito. E esses eram os requisitos principais em relação à proposta do plano de inovação, né? Requisitos principais do proponente.
brasileiro ou estrangeiro com RNE, né? Ter o currículo cadastrado no Lattes, dá tempo de fazer, né? Caso alguém não tenha ainda, né? Ser autor ou coautor da pesquisa que originou o plano de ação, né? E ter o certificado ou ser discente de mestrado ou doutorado. Se o diploma for estrangeiro, precisa já estar validado o diploma em alguma instituição brasileira, tá? Fora isso, para adimplente, junto ao SEBRAE, CNPq, Fundep, Banco do Brasil e Administração Pública Federal. Nós não vamos pedir, no momento da inscrição, nenhum comprovante, tá? Isso fica para a etapa posterior, depois dos selecionados. Inscrição, né? Como eu falei lá no site do SEBRAE, que te leva à plataforma da World Labs. As inscrições vão só até esse domingo, antes da meia-noite. Como é por sistema, o sistema automaticamente vai fechar a ficha da inscrição na hora que der meia-noite, tá? Então, não deixe para a última hora, porque sobrecarrega a plataforma, se falhar a internet, se, enfim, qualquer que seja o problema, a gente não consegue se responsabilizar e não consegue abrir a sessão. Então, quanto antes vocês puderem adiantar, já garante a inscrição feita, tá? Somente uma proposta por equipe. Cada pessoa, seja proponente ou membro, só vai poder participar de uma equipe, porque a gente vai cruzar a questão de CPFs, tá? A declaração de concordância de participação de todos os membros da equipe vai ser exigida, porque tem questão de LGPD, né, e de umas outras coisas, então a gente fez um modelinho, tá lá, vale qualquer tipo de assinatura eletrônica ou assinatura normal, escaneia o documento, né, e podem participar todos os pesquisadores, independente de ter participado ou não da etapa anterior, tá? Tem gente que acha que é só, porque é um que a gente desenhou no formato de funil, só quem participou do edital anterior pode participar. Para todas as fases do Catalyse CT sempre vai ser assim, vai ser edital aberto. Quem participou da etapa anterior teve condições talvez melhores, né, de se preparar, teve mais tempo e teria melhor, teoricamente, condições de concorrer ao edital seguinte, mas ele nunca vai ser fechado a só quem participou da etapa anterior, tá? Então, tá todo mundo convidado. Esses são os critérios que a gente vai utilizar para avaliar e selecionar os planos de inovação. São 6 itens. O que pesa mais é o potencial de mercado, né? Que é o que eu falei, tem que ser uma solução pensada para uma demanda de mercado, né? A questão da equipe é o segundo critério com maior peso para a nota final, então a gente tem que considerar que a equipe é complementar, né? E considerando todos da equipe, tem a capacidade suficiente para poder executar todas as ações que são previstas e que essas ações são suficientes para se alcançar o objetivo do plano, né? E aí, além disso, na sequência, a gente vai considerar o grau de inovação, se a solução é inédita ou não, qual o nível de abrangência disso, né? Se ela tem impacto socioambiental, ou seja, se ela está aderente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, aos ODS, Agenda 2030, e se junta lá com o CREA, né, o plano de ação com o plano de inovação. O que é isso? O plano de inovação é aquele negócio maior, né, que vai explicar sobre a tecnologia, sobre o mercado, sobre como é que funcionaria tudo isso daí. Pode ser que para implementar todo o plano de inovação precise de 2 anos. Só que, para o edital, a gente só consegue apoiar durante até 12 meses, não é isso? Então, a gente cria um plano de ação de até 12 meses, e, né, aquela tabelinha básica, 5W2H, que é para explicar como é que vai fazer acontecer esses 12 meses. Então, o plano de ação é uma partezinha do plano de inovação de forma mais detalhada. E aí, por fim, a gente, para compor a nota final da avaliação, a gente vai considerar o risco tecnológico, que avalia a questão do TRL, tá? Não tem TRL mínimo, nem máximo, né? A gente pergunta qual o TRL que a solução se encontra hoje e, ao final de 12 meses, em que nível provavelmente vocês acham que isso vai acontecer, né? Que ele vai aumentar.
Se não aumentar muito, não é problema. Se vocês não conseguirem chegar lá, também não é problema, tá? Tudo faz parte da política de inovação, né? A gente está apoiando justamente para que as coisas se desenvolvam. Algumas vão dar super certo, outras mais ou menos, outras talvez não tem tanto. Faz parte, não é problema algum, tá bom? Relembrando, nota mínima de classificação, que é de 0 a 5, né? A nota mínima vai ser de 2,5, e quem participou da etapa anterior e conseguiu o certificado da capacitação, só precisa de um certificado por equipe, né? Vai acrescentar 0,25 pontos na nota final atribuída pelos avaliadores, tá? Sobre o cronograma, então, o edital foi lançado no finalzinho de dezembro. Este domingo, dia 30, se encerram as inscrições, e aí, dia 25 de fevereiro, então, a gente já deve divulgar um resultado preliminar, que vai estar aberto para recursos, e o resultado final sai no dia 11 de março, né? E aí, então, a gente tem essa segunda quinzena de março e mais o mês de abril para poder fazer toda a contratualização com os selecionados, e isso vai ser junto com a Fundep, que é o nosso parceiro executor das bolsas, né? Dia 29 de abril a gente faz um grande encontro de explicações e os planos, então, começam a valer a implementação a partir do dia 2 de maio de 2022, com até, né, o prazo até 2023 de um ano. Aí. E é isso, né? Falando muito rápido para vocês. Queria só mostrar aqui, né? Na World Labs, né? Quando entra aqui para fazer a inscrição, né? Tem uma abinha que chama conteúdo, né? Aí tem o videozinho que eu comentei dos 20 minutos, né? Que vai explicar como escrever o plano, né? O que é esperado em cada um dos campos, né? E tem também a FAQ, que é um documento que a gente fez em cima das principais dúvidas que já nos enviaram até agora, né? Pelos vários canais que a gente tem, enfim, então um documento aí já de umas 7 páginas, está dividido por temas, então tem muita coisa ali que já pode ajudar vocês nas coisas básicas. Mas estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, né? Então, bora lá. Quem quer começar aí com as dúvidas? Temos 2 perguntas no chat. Vamos lá, peraí, deixa eu abrir aqui. Sobre o valor dos recursos. Como foi comentado que pode pedir só bolsas ou o menor valor de auxílio? O item 6.5 do edital também fala que a quantidade de bolsas serão compatíveis com o plano. Como vai se tratar a avaliação? Peraí, são 2 perguntas, né? 2 perguntas. Eu não sei se eu entendi direito a primeira pergunta, mas é isso mesmo. A gente tem 150 mil reais, né? Os 150 mil pode ser usado Isso é uma, só para perdão, foi uma bolsas. pergunta só. Tá. Então Complementação, faz aí, perdão, foi Leandro. eu que fiz. É só a explicação com essa dúvida em relação ao recurso. Porque a gente está acostumado em alguns editais, como CAP, CNPq, enfim, eles avaliam um projeto e se tem alguma divergência de recurso, eles acham que está sendo pedido mais do que o que cabe ali, alguma coisa do tipo, eles pedem para revisar ou diminuir em X% o orçamento. Como vai se tratar essa avaliação no Catalisa? Que a gente ficou na dúvida, tem uma parte do edital que fala que a quantidade de bolsas pedida vai ser de acordo com a complexidade do plano. Então, a gente ficou na dúvida se, de repente, a gente está pedindo 3 bolsas, o Sebrae vai avaliar dentro do Catalisa que não cabe e o projeto aí ele nem vai mais passar por uma avaliação, já vai ser recusado. Como vai se dar essa avaliação em cima do orçamento? São 3 avaliadores por proposta, né? E vai ter a nota e vai ter um campo de comentários. Se esses avaliadores colocarem todos eles o mesmo tipo de comentário, né, no CAP e tal, não está prevista nenhuma desclassificação pelo edital, tá? O que pode acontecer é as notas serem baixas e aí ele ficar com uma menor classificação a proposta. Agora, é possível sim, por exemplo, porque pelos critérios você viu que vai muito mais na questão do mérito do que na questão do, por exemplo, essa incoerência de ter, tem muita gente, tem pouca gente, né? Impacta só no critério de equipe
e o do, que eu chamei do juntar Lé com CREA, né, que é a coerência entre o plano de inovação e o plano de ação, né, que poderia ficar com uma nota menor se fosse o caso, né, de eles acharem, os 3 avaliadores acharem, darem uma nota menor por acharem que tem uma inconsistência, alguma coisa assim. E aí depois seria o caso talvez da gente pedir algum tipo de revisão, tá? Mas isso só aconteceria depois que saíssem as notas, né? Então, mas o importante é vocês lembrarem que podem até 6 pessoas, né? E o critério de capacidade de execução da equipe vale 20%. Então, um peso forte, né? Então, não dá para a gente desconsiderar. Só vai ter problema na nota mesmo se tiver muita gente com pouca coisa para fazer, né? Aí fica muito gritante para os avaliadores. Uma pergunta, às vezes assim, tem momentos que a pessoa só pensa na bolsa, é importante sim, mas caso para viabilizar ali o protótipo MVP, precisa desenvolver um site, um software, ou uma engrenagem ali de impressão 3D, ou qualquer outro tipo de performance. Está contemplado, pode ser colocado isso dentro do orçamento, ou se tem alguma glosa sobre esses aspectos? Não tem, são pouquíssimas coisas que são vedadas, né? Seja na parte de auxílio, porque aí existem 2 opções, né? Pode-se colocar como bolsista, desde que se caracterize como pesquisador também, né? Para fazer parte da equipe, para desenvolver alguma coisa que seja essencial para o plano, ou pode-se contratar os serviços dentro daqueles até R$ 20.000 do auxílio para custeio, né? A questão é que não se pode contratar autônomos, né? Tem lá uma cláusula no termo de outorga que veda a contratação de autônomos e pessoas físicas, porque toda a prestação de contas dos pagamentos, né, do auxílio vão ser feitos por meio de notas fiscais que vão precisar estar em nome da Fundeb, né? Então, recibos de autônomos não vão valer. Mas de restante vai caber a equipe considerar, né? Esse tipo de trabalho, né, dá para se considerar como pesquisador, como fazendo parte de uma equipe para a implementação do plano, né? Dependendo do tipo de proposta, um desenvolvedor de site, por mais que não pareça ser um pesquisador, é algo essencial e tudo bem entrar, né? Dependendo do tipo de proposta, os avaliadores vão falar assim, nossa, mas essa solução é toda trabalhada dentro de um laboratório, nem precisa, né, de um site para divulgar nada disso aqui, tá meio fora, né? Eu sei que é tudo muito subjetivo, né? Mas é questão mesmo de bom senso e de entender o que é que vai caber ali dentro de 150 mil, o que é realmente mais importante para poder equilibrar a equipe e as possibilidades de execução do que está sendo proposto nele. Deixa eu ver outra pergunta aqui do Leandro, né? Como é que vai ser a avaliação? Tá, é aquele que ele já falou, né? Tem mais... será que eu posso fazer pergunta? Tá. Pode, Marcos. Tem umas outras aqui, mas fala aí enquanto eu estou vendo aqui. Joia. Eu tinha listado 4 perguntas, mas 3 delas você respondeu durante a sua apresentação, então, obrigadão, Lara. Uma pergunta que ficou foi o seguinte, geralmente, nesses projetos, a ICT precisa autorizar o projeto a participar do edital. Eu não vi isso no edital. Realmente, a gente não precisa que o reitor assine para que o projeto possa passar por essa seleção? Não, por parte do Catalise CT, não, a gente não vai exigir isso, até porque a gente está falando em um relacionamento com pessoas físicas. Beleza. Né? Então, por isso que a gente não tem esse tipo de exigência. A menos que os pesquisadores, de alguma forma, tenham alguma coisa, que é a mesma coisa da história das bolsas, né? Você pode acumular bolsa, pode ter um contrato e receber a bolsa, desde que isso não seja empecilho por parte da outra instituição. Massa. Então, a mesma coisa. Se a universidade exigir alguma coisa, aí vai ser por parte da universidade, mas não pelo Catalisa CT. Massa. E uma questão que, só para confirmar, que surgiu durante
a tua apresentação, Lara. Então, o plano de ação é para esses 12 meses indicados no edital, e o plano de inovação você já pensa como todo o processo do Catalisa, até o final do Catalisa, digamos assim, não é? Não necessariamente, tá? Não até assim, porque a gente vai desenvolvendo, né? Por pesquisa era a pesquisa pura, só não era o resumo, né, da tese ou da dissertação. Já tinha que ter um pouquinho mais a linguagem, né, direcionada. O plano de inovação já é essa ideia da pesquisa trabalhada mais, né, para uma linguagem mais de mercado, pensando nessa demanda do que a sociedade pode ter ou não, para quem serviria, para que serviria, como serviria, né? E aí esses 12 meses, então, você vai trabalhar um pouquinho mais isso para tentar se aproximar do mercado, e aí vem o que a gente chama, que é o tradicional projeto de PDI, né? Aí sim é um negócio ainda mais avançado. Esse plano já é algo aí, entre a ideia e o que vai ser o projeto do PDI mesmo, né? Por isso esses 12 meses para a gente poder trabalhar e melhorar e avançar. Muito bom, muito obrigado. César, está mutado, César. Eu posso aproveitar esse gancho que o professor Marcos comentou. Lara, boa tarde, obrigado por estar ajudando a gente aí. Pensando nesse todo, a minha equipe, tá? Eu estou com uma dúvida grande que eu tenho que focar, já que é uma pontuação alta que a gente tem, eu tenho que focar no plano de ação, especificamente, ou eu tenho que focar na heterogeneidade que ela tem que ter pensando no negócio, ou seja, eu preciso ter um cara que seja bom de vendas, de gestão, né? Porque não é só desenvolver, né? Então, eu pensando como um avaliador, não sei se é assim a avaliação, mas se eu pensando como avaliador, tem que pensar no negócio como um todo. Então, e vão desenvolver um produto legal, mas eu preciso de alguém que faça market share, que verifique isso, que faça os contatos, que levante. Neste primeiro momento, estou imaginando quem está aqui para o TRL 7, 8, né? Ou seja, eu tenho, no próxima fase, eu já tenho que estar mapeado isso também. Então, nesse sentido, essa avaliação da equipe, ela é heterogênea nesse caso, pensando também no mercado, ou mais focado no plano de ação, focado em relação ao produto especificamente? Obrigado. Você já deu a resposta. Tudo vai depender do nível que se encontra a proposta. Se eu estou falando do nível mais básico, não adianta falar em vendas ainda, porque eu tenho muito a desenvolver em relação à tecnologia, à proposta, ao modelo, né? Agora, se eu já estou com algo mais avançado, 7, 8, aí sim eu já posso pensar em já estar bem mais próximo ao mercado e muito provavelmente uma das primeiras coisas que o avaliador vai falar, pô, mas a tecnologia já está tão avançada, tão pronta para o mercado, como é que não pensaram em já testar mais isso, né? Então, tudo vai depender mesmo do aí, só para fechar mais essa ideia. Então, nesse caso, eu poderia trabalhar com 2 objetivos, pensando em objetivos, metas e ações, ou seja, um é focar para passar de um TRL4 para um 7, por exemplo, ou seja, estou bem redondinho, e o outro é um objetivo focado no market share da empresa, né, onde eu vou trabalhar esse outro lado da parte de gestão, mercado e tudo mais. Eu poderia trabalhar com 2 objetivos, é isso? Sim, sim. A gente chegou até a colocar isso, né? Que tinha o objetivo do plano de inovação e o objetivo do plano de ação. Eu falei, gente, o povo mal está entendendo qual a diferença entre plano de ação e inovação. Se a gente colocar 2 objetivos, daí que vai todo mundo se enrolar, mas é nessa linha mesmo. No que ele está colocando, o próprio Bionor colocou aqui a pergunta sobre qual a granularidade das ações, né? Até onde eu detalho isso? Qual é o nível aceitável desse detalhamento para não perder ou não ficar um projeto altamente complexo e, ao mesmo tempo, não ser muito superficial? Qual é esse tom? Tem algo nesse sentido? Assim, vai pelo mesmo tom do plano de inovação, né? Vocês podem ver que os campos cada um dos campos ali, eles são limitados no número de caracteres, ou seja, não dá para fazer um pouquinho e cola da dissertação, da tese ali, né? Tem que ser um texto mais objetivo, mais direcionado. A mesma coisa vai ser o plano de ação. Nós não precisamos de todos os componentes que você precisar comprar, né, para poder implementar a tecnologia, né? Junte tudo, né? Agrupe, mas assim, nem tão agrupado para falar assim, compra de componentes, que aí o avaliador não vai entender, porque os avaliadores vão ser especialistas naquelas áreas, tá? Então, dá para detalhar um pouquinho, não precisa ser super detalhado, mas também não precisa ser tão genérico a ponto que o avaliador não vai nem entender o que é, a não ser que você quer comprar alguma coisa,
tá? Aí é questão do bom senso para saber o que exatamente não vai ser. Mas é isso, não fique em nenhum dos extremos. Tem uma pergunta aqui que é uma coisa que acontece na dinâmica de times, é a necessidade, às vezes, de trocar. Principalmente quando você pega a bolsa menor ali, de graduando, etc., tem um momento que ele vai precisar de sair e o projeto ainda continua, vai precisar inserir um novo. Essa permuta de equipe para até mesmo continuar recebendo a bolsa, como é que fica? A gente não escreveu tudo isso daí no nível de detalhe, mas é uma pergunta que a gente sempre recebe, né? Por vários e vários motivos pode haver essa necessidade de substituição de bolsistas, né? Não vai ser problema, né? A gente só, é claro, vai ter que formalizar isso, justificar, e tem que cumprir aquele requisito de um mínimo de 4 meses de bolsas, né? Então, do tipo, tá faltando 3 meses lá para acabar o prazo do 2 de maio de 2023, não vai dar para colocar nenhum substituto, porque não tem os 4 meses mínimos, né, para a bolsa. Qual é outra questão, né? Eu montei todo um plano prevendo número X de equipe, né? E chegou perto lá do limite nos 150 mil. Consegui calcular direitinho, chegou nos 150 mil. Agora eu quero substituir um graduado por um mestre. Eu não tenho valor de mestre para pagar a bolsa, porque foi tudo calculado dentro do limite dos 150 mil com valor de bolsa de graduado. A de mestre é maior e não cabe dentro daquele teto dos 150 mil. Então, é toda uma ginástica que vai precisar fazer, mas, no geral, a resposta é sim, vai poder ter essa substituição. Lara, se me permite, Cessa, ainda nesse ponto, imagina o seguinte, a gente pode ter até 6 participantes, não é isso? Eu boto lá no meu plano de ação, tem lá as 6 linhas de quem vão fazer cada uma das ações, né? Enfim. Mas no meu planejamento, eu vou ter, digamos, um vai trabalhar, como você falou, 6 meses, e eu vou ter outra pessoa para trabalhar 6 meses. Então, eu estou imaginando que vou ter 7 pessoas e não 6, ou 8. Imagina que eu vou ter uma troca e já está planejada no plano de ação. Só que eu não tenho onde eu coloco isso. Ou seja, se eu só tenho 6 linhas e minha equipe só é formada por 6, né? Como é que eu consigo colocar 8? Em que momento eu vou dizer que, olha, eu vou trocar aqui, ou não, a gente bota os 6, mas no nome da pessoa não vai aparecer no plano de ação, não vai surgir do nada, né? João, quem é o João que não tem canto nenhum? E como é que é tratado isso? Só para eu entender melhor esse ponto que vocês levantaram. Obrigado, mais uma vez. Pois é, porque a ideia inicial era de que a gente só tivesse 6 pessoas mesmo na equipe e que fosse até o final assim, né? A ideia era que não tivesse essa questão da substituição, fosse mais em casos mesmo de teve um problema e eu vou precisar substituir, né? Não é de forma planejada, já estou prevendo 7, 8 pessoas, considerando que cada uma fica, né, 4 meses, 8 meses, 6 meses, 6 meses, enfim. Mas a gente sabe que lá no meio do caminho isso vai acabar acontecendo, até porque cada um escreve o que quiser lá na justificativa e não é a gente que vai ficar fazendo investigação para provar ou não esse tipo de coisa. Então, toda avaliação vai ser feita em cima da equipe que for proposta na inscrição, assim como a nota também vai em cima daquela equipe. Então, esses 6 primeiros listados, eu acho que tem que ser a equipe para poder ganhar maior nota no critério e ter maior chance, né, da nota final. Eu não sei se eu estou certa ou estou errada. Eventualmente, vocês podem... Lara, do jeito que Bianô colocou, que o projeto vai precisar de ter esse olhar todo do negócio, é a mesma coisa que se tem muito em premissa de startup. Aquele time que está entrando, ele dá conta do recado do que está sendo apresentado e que está sendo proposto. Então, não dá para assim, eu colocar lá só bolsista para fazer só o trabalho mais quase braçal. Desculpa aí se tem a turma aqui de graduação aqui presente, mas assim, num trabalho de menor esforço, de maior grau de complexidade. Enfim, o time que está entrando vai dar conta de fazer aquela entrega ou está só compondo ali? Então, isso tem um peso enorme de coerência para avaliação. Estou certa ou estou errada, Lara? Oi?
Eu acho que ela travou, Cícero. Foi, né? Eu pensava que era eu, sim, foi eu que caí aqui. Então, já ela entra aí. Vou escrever aqui no WhatsApp para ela. Opa, acho que agora Voltou. a internet voltou. Tá ruim aqui, tá instável. Você escutou o que eu disse? Sim. Eu vou falar que tá perfeita a sua colocação, porque nós somos Sebrae, né? Sim, então, sim. A gente está falando sempre em pequenos negócios. A gente está falando em estar voltado para o mercado. E essa é a maior dificuldade dos pesquisadores, né? De conseguir entender que essas não são bolsas de pesquisa como do CNPq para desenvolver pesquisa. Eu estou falando em trabalhar pesquisadores que queiram tornar aquele objeto em um futuro negócio, seja com empresa própria, seja transferindo tecnologia. Então, é isso aí, tem que ter essa pegada de startup, de fazer acontecer, né? Então, a equipe, por isso que tem 20% do peso da nota final, né? A capacidade de execução da equipe. A gente vai ter que entender que é isso, várias das propostas, não dá para ter só o pessoal de laboratório, eu vou precisar ter gente mais de linha de frente que consiga fazer gestão, se tiver TRL avançado, né, que consiga estar lá nas vendas, nas parcerias, para a coisa fazer acontecer. É isso aí, Conceição. Tem uma pergunta aqui que a pessoa colocou aqui, pagar por MEI. Tipo aquela história na hora que você falou de autônomos, etc. Até pontuei, olha, tem também o Inova Simples que está funcionando, porque tem muita gente que entra como MEI, como gambiarra, e não o serviço prestado não tem nada, não é contemplado 100% no QNAE apresentado do MEI. Né? E aí, essas situações de contratação, vai precisar de fazer cotação de valores, de preço, para dizer que aquele pagamento é aquele, esse tipo de coisa vai existir ou não? Não vai precisar de orçamento, esse auxílio vai ser na forma de um cartão de crédito com limite de R$20 mil, ou, sei lá, o limite que você solicitou lá no plano de ação, né? E aí depois sim tem a prestação de contas para comparar com aquilo que foi solicitado. Eventualmente pode ter sim algum tipo de ajuste no plano de ação, depois é só justificar. Mas vai ser da forma mais flexível possível dentro do que os órgãos de controle, né, exigem de todos, de Sebrae, CNPq e Fundeb. Amanda colocou aqui que está com dificuldade do plano de ação, que está pedindo algumas senhas, está protegido, etc. Não sei se a Amanda queira colocar mais detalhes sobre isso para problema. Eu posso falar? Sim, lógico, fica à vontade. Quando eu peguei o edital, eu converti o Excel para converti o PDF para um Excel e eu consegui fazer normal. Aí, quando eu fui escrever no Word Labs, tinha um modelo. Aí eu baixei o modelo para poder transferir as informações que eu tinha feito da versão editada, né, do PDF para Excel, sendo que o documento que está disponibilizado no Word Labs, ele está protegido, então eu não consigo aumentar o número de linhas, o tamanho das linhas, eu não consigo mesclar a célula, eu não consigo fazer nada, assim, sabe? E quando você vai escrevendo, o texto, ele não aparece inteiro na célula, dá para entender o que é que eu estou falando? Sim, perfeitamente. Ela foi feita de propósito, assim, justamente para não haver desconfiguração e depois os avaliadores não conseguirem ter um padrão de avaliação, porque cada planilha está com uma cara, com um jeito, porque, né, cada um ia querer formatar do jeito que quisesse. Dá sim para incluir mais linhas, vou até te mostrar aqui. Espera aí, deixa eu vou tirar esse chat aqui também do caminho. Estou aqui, né? Só as células em amarelo, né? Conforme está escrito aqui nas orientações, só as células que estão pintadinhas aqui em creme que eu consigo preencher. O resto, ó, não consigo mexer em mais nada, né? Então, se eu tiver alguma coisa para fazer, principalmente aqui, que a gente não colocou tantas linhas assim, né? O que você vai fazer? Você vai entrar aqui em qualquer uma, ali, e inserir linhas na planilha. E aí você vai conseguir inserir quantas forem necessárias. Sim, mas o meu problema não é de inserir novas linhas, é de aumentar as linhas que já existem. Não precisa, porque qualquer coisa que você escrever aqui, pode ser um texto gigantesco,
A hora que você fizer assim, ela já está programada para fazer assim. Algumas... Pronto, no meu não está fazendo isso. Pois é, alguns não está fazendo isso, mas não é problema nenhum, porque a hora que, mesmo que... Peraí, quando ele não... Quando o avaliador, né, faz é que agora, como não dá para editar, eu consigo deixar ela pequenininha. Mas se eu conseguisse ler só, né, o pedacinho aqui da primeira linha, a hora que você clica em cima da célula, você consegue ler tudo, seja aqui, seja numa caixa de diálogo que aparece aqui. Então, os avaliadores então, independente ler de todo o conteúdo. Então, independente de eu ter colocado um texto grande, não importa se ele ficou muito pequeno aí na visualização da tabela. Não, porque vai ser possível ler da mesma forma, né? Seja clicando aqui na célula, né? Aí ele abre, aí dá para ver tudo aqui, ó, no campo principal, ou na caixa de diálogo que abre aqui do ladinho. Licença, boa tarde. Sobre essa planilha, eu preciso converter ou já está dessa forma, né? Lá? Ela já está assim. Ah, sim. A hora que você baixa, a única coisa que você consegue fazer é isso, escrever naqueles campos amarelinhos e incluir a linha daquele formato. Você não vai conseguir incluir linha clicando no botão direito do mouse, por exemplo. Só daquele jeito na página inicial, né, inserir linhas. Ah, tá bom, porque eu confundi porque a colega estava falando que teve que baixar e converter. Aí... Não, mas é que ela estava numa outra planilha que... Esse aqui foi o modelo do edital mesmo, que tinha lá anexado, né? Aí como eu ainda não tinha entrado no WordLabs para poder ver que tinha esse modelo, aí eu tinha convertido, mas o que eles disponibilizaram no WordLabs que eu estou tendo esse probleminha. Isso, porque transformar do PDF para o outro complica mais. Todos os modelos, mesmo todos os anexos, né, o de declaração, que é para poder preencher com o nome de cada um dos membros, tudo isso está lá na WordLabs, né, a hora que você abre para fazer a inscrição. Deixa eu só tirar a dúvida com relação ao MEI, posso? Claro. Então, é o seguinte, é que às vezes a gente não consegue um profissional de desenvolvimento de software para entrar como bolsista, mas ele já tem MEI. Então, como são só 1.500 MEIs, tá? 18 em 12, né? 18 mil em 12, o MEI tem um limite de 60 mil MEIs, 81 mil MEIs, 1.000 ano, e de repente ele já faz isso, entende? Então, no lugar do bolsista de 1.500 vezes 12, 18, a gente poderia indicar um graduado, com Lattes, obviamente, mas que o pagamento dele como nota fiscal, como contrapartida, seria via notas de MEI. Essa é a minha dúvida. Seria possível? Porque a gente vai ter que comprovar todas as notas. Tecnicamente, sim, porque MEI emite nota fiscal, né, com o CNPJ dele, então não seria problema algum, né? A questão é discriminar isso direitinho lá no plano de ação, para ele entender que existe uma empresa que vai ser contratada para fazer esse tipo de prestação de serviço, né, dentro do valor lá do auxílio de custeio, né, e eu tenho essas outras pessoas que são bolsistas que vão desenvolver essas outras ações, essas outras entregas. Né? Por isso que lá tem assim, quais são as ações, quem é o responsável, e depois o valor, se você vai discriminar só se o valor for para o auxílio. Lara, desculpa eu interromper, como eu vou precisar de entrar uma segunda reunião aqui, e a conversa e a produtividade aqui está boa, eu queria pedir permissão de deixar como anfitrião, e coloquei até aqui com a liberdade uma das pessoas deixarem como anfitrião, para vocês continuarem e eu poder sair. E eu coloquei no chat um form, caso queiram ou não for pedir a Lara essa apresentação e que eu possa querer encaminhar para vocês e tudo no e-mail, tá? Boa sorte aí, gente, e qualquer coisa pode pedir o canal, pode escrever no chat que eu olho depois as mensagens que eu faço contato. Vou deixar até meu contato também aqui. Obrigadão, Cessa. Vai Tchau, tchau. Obrigado, Cessa. Eu sei que tem mais várias perguntas aqui no chat, que eu já vou responder. Eu só não queria esquecer de colocar para vocês aqui no chat o link da plataforma WordLabs, onde está um videozinho de lá de 20 minutos que explica como escrever o plano de inovação, e lá do ladinho tem a FAQ com as perguntas também, tá?
Deixa eu voltar aqui no chat. Tá. Vamos lá, José Bezerra Honório, a gente já falou do mudar o membro da equipe. A Clarissa perguntou: gostaria de saber sobre o vídeo e foto do protótipo, né? Estou na fase 2 do TRL, meu protótipo é incipiente. Pois não precisa ser protótipo, tá? Porque a gente precisava colocar alguma palavra ali. O estágio que tiver, se você tem foto, né, já tem vídeo, alguma coisa para mostrar, maravilha. Não tem, você vai usar ilustração, esquema, desenho, o que for, né, para poder ajudar o avaliador a entender qual é a sua proposta e em que nível que está a sua solução. Tá? Não precisa ser exatamente protótipo, não, principalmente se o TRL ainda é baixo. E Lara, se me permite, eu tinha assistido alguma outra dessas reuniões que a gente tem, né, sobre o Catalisa, que esse vídeo era mais uma ideia de um pitch. Né? Aí eu fiquei na dúvida, porque no ambiente ele limita em 500 mega, né, a foto ou vídeo, né? E geralmente um pitch você tem um tempo ali, 3 minutos, né? Então, nesse caso, independe se é pitch ou se não é pitch, o foco da gente é só os 500 mega e acabou-se, né? Perfeito. Isso. A gente, né, acabou não descrevendo no edital, mas é isso. Vai conforme cada um tem o que dizer, né? Aproveite bem os seus 500 mega, em resumo. Quem tem melhor aptidão para fazer um vídeo, ótimo, né? Porque sempre ajuda mais do que só uma imagem estática. Quem não tiver, né? O que melhor traduzir ali a sua proposta. Deixa eu ver aqui a outra. Mentores externos podem entrar como membro de equipe do projeto, mesmo sem ser sócios da empresa. Se sim, é necessário disponibilizar bolsa. Eu estou falando em propostas enviadas por pessoas físicas e apoio direto a pessoas físicas. Eu não sei e não é uma exigência que se tenha já a empresa. Se tiver, descreve lá no plano que a gente já sabe que já está um pouquinho mais avançado. Né? Os membros de equipe podem ou não ser hoje dessa empresa, se ela existir, né? Eles podem ou não participar como membros de equipe, né? Tudo vai depender do papel que eles teriam no plano de ação. Participando ou não da equipe, né? Se forem participar da equipe, eles podem ser ou não bolsistas, né? Tem gente que já recebo pela empresa, né? A minha participação vai ser pouca no plano de ação, mas é importante que eu seja citado como membro de equipe para poder contabilizar lá como uma equipe equilibrada, complementar e eu ganhar uma nota boa, né? Mas eu não vou receber bolsa, né? Porque não condiz com o tempo que eu vou disponibilizar com os tipos de responsabilidades, né, que eu vou desenvolver. Então, é tudo uma questão de analisar e compor realmente a equipe e o plano de ação, né? Considerar esse todo. Tá bom, Geice? Essa pergunta aqui a gente já falou. Nóbrega, deixa eu ver aqui, Voneide. Como o Catalisa avaliará a equipe, incluindo as parcerias estratégicas firmadas ou prospectadas, apresenta experiência e capacidade para a implementação do plano de ação, pelo currículo Lattes. Existe um campo específico lá no plano de inovação para falar das parcerias, e ali você vai citar, vai indicar o site deles, ou que seja Lattes, enfim, qualquer coisa que ajude o avaliador a entender o quanto essa parceria é estratégica e ajuda, né? Porque aí é uma informação super importante, não só para demonstrar capacidade de articulação, mas, de certa forma, complementar a questão da capacidade de execução da equipe. Né? Então, você sabe que você tem equipe, mas eu tenho uma série de parceiros que vão desenvolver umas outras ações, né? E, eventualmente, você pode também descrever algumas dessas ações lá no plano de ação e indicar que o responsável é o parceiro, né? Não é nenhum dos bolsistas, não é nenhum dos prestadores de serviço que eu contratar com auxílio, vai ser o parceiro que vai desenvolver, tá? Outra pergunta aqui da Amanda. A Amanda, que ela já falou, a gente falou lá do plano de ação, da linha. Né? Ana Paula está perguntando da composição do time.
Se precisar, sim, pode, mas só tem que observar, né, toda a questão do valor da bolsa, do teto utilizado, solicitado para o plano de ação, né, e o cumprimento mínimo de 4 meses de bolsa. Lara, deixa eu complementar essa pergunta. Quanto às bolsas, por exemplo, a gente vai colocar um doutor, 4.500, mas aí só pode ser 6 meses. Aí a gente pode reduzir o valor para complementar para 12 meses, por exemplo, dentro daqueles 6 meses, é isso? Que a gente pode colocar uma bolsa inferior, você falou que a gente pode sugerir? Pode, por exemplo, o doutor que teria direito a uma bolsa de 4.500, de repente topa receber 3,5 para poder ter mais uma pessoa na equipe, um graduando, alguma coisa assim, ou poder utilizar os até 20 mil em auxílio. É todo um exercício mesmo de quebra-cabeça, viu? Para poder caber dentro dos 150 mil, que a gente sabe que não vai cobrir tudo. Por isso que acaba sendo esse quebra-cabeça, esse jogo de Lara, só para ajudar aí esse comentário que fizeram essa pergunta. Você não consegue reduzir de 4,5 para 4, e sim para 3,5, que é outro valor da bolsa, né? Você não tem esse ajuste, né? Isso sempre nos valores das bolsas, né? Exatamente, eu não consigo escolher um valor intermediário. Deixa eu ver aqui, coisa do MEI, que a gente já falou. Tá, a Amanda perguntou, no formulário pede para anexar o link para o certificado da capacitação do Catalyse CT. Onde eu consigo esse link? O mais importante você já tem, que é o documento PDF do certificado. Essa capacitação do Catalyse CT, do Aprender e Estruturar, ela foi feita lá para os selecionados do edital de pesquisa, né? Quem conseguiu fazer bem, quem não conseguiu, não consegue fazer agora antes do término das inscrições, porque a gente não abriu novas turmas, tá? Como a gente vai precisar que os avaliadores tenham acesso a isso, a gente pediu o link, então você vai colocar em qualquer drive na nuvem, Google Drive, Dropbox, né? Qualquer um desses daí, só não esquece de colocar como acesso público e não só para aquele convidado daquele e-mail, né? E aí você vai postar o link desse Google Drive, OneDrive, Dropbox, tá bom? Esse é o link que a gente pede, não é o link que aparece lá no certificado, que é de validação. Talvez podemos mudar aqui. Licença, deixa eu só fazer mais uma pergunta em relação a esse plano de ação. Estou tentando mexer aqui para poder escrever, não são todos que eles ajustam mesmo, não. Mas aí, quando tem uma coluna aqui que fala quem é o responsável, né? Ação, por quê, onde, quem. Esse quem, eu preciso dizer o nome de cada pessoa da equipe, eu posso somente dizer assim, todos os membros dessa equipe, alguma coisa assim, eu tenho que detalhar exatamente quem é que vai fazer. Se for membro da equipe, você vai escrever o nome do membro da equipe, porque aí a gente vai saber se o doutor está fazendo ações de complexidade de doutor para justificar uma bolsa de doutor, né? E assim vai para cada um deles, né? E aí que também você vai escrever se é parceiro ou se você vai contratar alguém, enfim, se é auxílio. Deixa eu ver aqui. A Paula já foi. Douglas. Boa tarde. No caso de um doutor, poderia ganhar 4.000 em vez de 4,5. É aquele que o Bilma bem me lembrou, né? Pode ganhar o valor inferior, mas tem que ser um daqueles valores mencionados na bolsa, né? Não dá para ser um valor intermediário, não. O Fernando quer falar. Agora eu cheguei na sua mensagem. Desculpa, diretora. Por favor. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Fernando Coelho, IFPE, diretor de extensão. Como eu quero levar várias informações que muitos gostariam de estar aqui e não estão, eu queria tirar uma dúvida. Muitos atores lá do IFPE participaram no primeiro Catalisa e tiveram êxito, fizeram o curso, outros desistiram ao longo do percurso. Nós tínhamos uma capacitação no primeiro Catalisa de grande envergadura, a gente pensa assim, de horas. Vai ser ipsilitre ou vocês vão fazer diferente? Porque aquilo ali
pelo menos no nosso caso, o IFPE, entre outros atores de outras instituições aqui de Pernambuco, eles desistiram. Muitos se reportaram a mim, porque às vezes realmente tem trabalho em rede, né? E, independente do IFPE, outros atores também desistiram. Aí, como eu não acompanhei toda a reunião, porque estava em outra reunião simultaneamente, eu queria que você me dissesse alguma coisa com relação a isso, que isso foi fonte de discussão, inclusive agora. Muitos estão dizendo, Fernando, não vou me inscrever porque é o meu papel na minha instituição incentivar esse pessoal à participação, Catalisa, FACEP, entre outros, ok? Bem, muito obrigada por estar aqui conosco. O que aconteceu? O primeiro edital, ele era claro, né? Estamos selecionando pesquisas para que possam participar de capacitação para poder escrever um plano de inovação, né? A gente vai ajudar vocês a estruturar um plano de inovação. Então, aos selecionados foi oferecidas as capacitações e a ideia era que a gente tivesse mentorias, mas que a gente acabou não conseguindo implementar. Esse segundo edital tem um objetivo diferente. A gente vai selecionar os planos para poder auxiliar, né, por meio de recursos, a implementação e o desenvolvimento desses planos. Né? Então, o foco está muito mais cada equipe vai receber os seus recursos e cada um trabalha seus até 12 meses no que se propôs e que a gente aprovou a fazer. Vai ter sim, né, algumas capacitações, mas o número de horas é muito menor. Né? Então, a gente já tem previsto, mas assim, por capacitação, a gente está chamando mais com alguns webinários, tá? Mais de alinhamento, eventuais dúvidas, mentorias do pessoal do INPI, né? Aqueles serviços que a gente, inclusive, pergunta na ficha de inscrição, que a gente vai oferecer gratuitamente em parceria com a Amprotec e o Fortec, né, que vão poder ser serviços de incubadoras, aceleradoras, né, NITs ou de laboratórios abertos, né? Então, cada equipe vai ter direito a um desses serviços e, eventualmente, né, dependendo de se nem todos os 250 selecionados quiserem os serviços e tiver alguma sobra, a gente ainda consegue oferecer um segundo serviço para algumas equipes. E é isso, né? Então, em termos de capacitação, é totalmente diferente em relação ao que se teve ao primeiro edital, mas era questão de objetivos mesmo de cada uma das etapas. Ok, gratidão aí. Tá bom, deixa eu continuar aqui então no chat. Exemplo, a Maria Helena está perguntando de exemplo de plano de ação preenchido. A gente não tem um preenchido, mas naquele vídeo de 20 minutos, não, aquele a gente fala mais do plano de inovação, né? O plano de ação tinha só naquela capacitação longa. Vou ver se a gente consegue algum tipo de modelo, Maria Helena, para a gente colocar, tá? Mas se não, considere isso, né? Que você tem que colocar quais são as principais ações, não precisa ser muito detalhado, mas também não seja genérica demais a ponto do avaliador não conseguir entender o que está sendo proposto, tá? Mas não precisa entrar no detalhe do detalhe, não, né? Só escrever as principais ações mesmo. Deixa eu ver aqui a pergunta do William. Boa tarde, gostaria de saber se mentores externos podem entrar como membro da equipe do projeto, mesmo sócios. Sim, esse daí é o que a gente já conversou. Podem, se for importante, tiverem um papel importante no plano de ação e não precisam receber bolsa, se assim a equipe preferir. Tá? É tudo questão de decisão da equipe. Tá. Vamos lá, no plano de ação, um mesmo ator pode fazer mais de uma ação em paralelo? Claro que sim, desde que tenha horas disponíveis e capacidade para execução disso, sem problema algum, né? E isso vai ser analisado pelos avaliadores, né? Pelos 3 avaliadores especialistas que estão sendo convidados pelo SEBRAE e pelo CNPq. E a última pergunta que a gente tem aqui no plano de ação, como calcular os valores, né? Questão de horas. Tem que bater valor hora de programação com o custo da bolsa.
Não, porque bolsa não é pagamento por prestação de serviço, né? Bolsa é um investimento que a gente está fazendo para incentivar pesquisadores a conseguir desenvolver. Então, a gente nunca vai fazer esse paralelo de questão de valor hora. E Lara, se me permite, como é que a gente faz? Claro, aquela planilha, né, do 2H, né, do 5W2H, a parte do 2H, que ele fala exatamente como a gente precisa valorar aquela ação, né? Então, o que eu faço? Eu tenho que olhar o mercado, por exemplo, se ele está desenvolvendo um site. Você só vai colocar o valor daquilo que você vai pagar com auxílio, tá? Porque senão, se você colocar, por exemplo, o que seria valor da bolsa, transformado em valor homem, vai dar duplicidade, não vai dar certo não, vai ultrapassar Entendi. muito rápido os 150. Pronto, é só perfeito, que você for ótimo. pagar lá com os 20 mil, tá? Os 20 mil, perfeito, ótimo. Muito obrigado. Mesmo de parceria, você não vai botar naquela coluna, porque senão também vai ultrapassar os 50 mil. Aí você coloca ali do ladinho da fonte executora, você coloca o valor e fala assim, isso aqui é parceiro, isso aqui é doação da universidade, isso daqui sou eu que vou pagar com meu dinheiro, enfim, né? Qualquer outra coisa. Outros projetos que você tem, qualquer coisa. Isso, perfeito. exatamente. Muito obrigado. Geise, sim, a gravação vai ser disponibilizada, é por isso que é super, hiper importante que vocês preencham a tal da lista de presença, que eu vou pegar aqui de novo, que a Conceição postou, né? Porque aí ela vai ter certeza de quais são os e-mails de quem está aqui, porque aí ela manda aquela apresentação, né, que eu falei, vou acrescentar a questão do link da FAQ, para ficar mais fácil para vocês, e aí ela também pode mandar para vocês o link da gravação, porque aí vocês podem passar para o pessoal da equipe que não conseguiu estar aí para assistir, né, gente? Peraí que agora eu me perdi. Aqui, Amanda. No edital tem um anexo que é o termo de outorga, porém no formulário eu não tenho onde anexá-lo, porque aquele lá é só para você saber o que é que os selecionados vão assinar, né? Vai que eventualmente alguém discorda do que está ali, já nem se proponha, nem manda a sua proposta, porque se for selecionado não vai topar assinar aquele documento, instrumento jurídico mesmo, para poder receber a bolsa ou auxílio, tá? É mais para conhecimento, ele não vai ser assinado agora, por isso que ele não precisa ser anexado na inscrição, tá, mano? Quais serão os critérios para a seleção dos avaliadores? Todos serão pesquisadores do CNPq, por exemplo? Não, não são todos. Hoje, está finalizando, inclusive, amanhã, depois de amanhã, a inscrição dos avaliadores. 2/3 deles são pesquisadores do CNPq, o outro 1/3 são convidados do SEBRAE, especialistas também. Participam de diversas bancas, de startups, de avaliações, vários deles são ligados à universidade, outros não, outros são direto do mercado, então a gente vai ter uma composição bastante equilibrada entre pesquisadores e pessoal de mercado, tá? Para poder fazer, compor toda essa banca. Clarissa, o que é o 5W2H? O 5W2H é uma sigla bastante comum em inglês que resume a história do o que, quem, quando, como, onde, quanto, por quê. Aí dá os 7 itens. É isso daí, tá, Clarissa? Bom, Oi, Lara, eu posso fazer uma pergunta muito rápida? Vai lá, porque eu ia falar isso. Acabaram as perguntas do chat, então... Tá. É só para voltar um ponto que você falou há pouco, em relação ao valor lá. Se tem uma ação no plano que não vai ser com um valor do auxílio de 20 mil, eu zero esse valor e do lado do financiador eu posso botar entre parênteses o valor. Mas na planilha eu zero. Uma ação que não é com 20 mil. Tenta colocar lá na planilha para você ver, ela vai somar automaticamente, depois ela vai somar com o valor das bolsas e vai, talvez, estoure 150. Então, só coloca lá o valor do auxílio. Ok. Muito obrigado. Só mais uma pergunta. Com relação ao protótipo. Eu fiquei um pouco na dúvida. Por exemplo, a gente está na fase bem inicial, né? E a gente já não tem a tecnologia desenvolvida, porém a gente já tem algumas telas do design pronta.
Aí, pensando bem, entre as telas, ou criar um vídeo apresentando um pitch e tal, na sua experiência, qual que você acha que é mais aplausível, assim, na visão do avaliador, do que a gente pode propor? O vídeo sempre ajuda muito, né? Porque a hora que você coloca só uma tela, é que nem essas apresentações de PowerPoint, né? Tem alguns slides que são meio autoexplicativos, né? Outros nem tanto, se não tiver tanta coisa, não for tão claro. E mesmo os mais autoexplicativos, tem gente que entende uma coisa, tem gente que entende outra. O vídeo, quando tem alguém fazendo pitch, não tem erro, né? É aquilo que eu queria dizer, você tem a voz, você tem a imagem, aproveite para dizer coisas diferentes do que está sendo mostrado ali no slide, né? Que aí você ganha no tempo, né? E é o que a gente falou, no edital, tem vários editais, principalmente de startups, que colocam tempo de vídeo, né? Como a gente não limitou se era obrigatório vídeo, se era imagem, se era desenho, se era esquema, é mais pelo tamanho do arquivo, então vai ter que equilibrar a questão da qualidade do vídeo com o tempo para poder ficar dentro do limite do tamanho do arquivo, tá? Mas como avaliadora, e o que eu ouço de todos os avaliadores, de tudo quanto é banca, de tudo quanto é edital, é isso. O vídeo sempre traduz melhor. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Só mais uma dúvida. É uma dúvida, acho que até um pouquinho... não tão muito interessante, mas é algo que me remete. Como proponente do projeto, eu vejo que mestrando, ou mesmo um mestre ou um doutor, né, pode se meter. Existe algum termo de avaliação, por exemplo, entre um proponente ser um doutor, expert na área, e um mestrando que está iniciando, que não tem tanta expertise, assim, eles avaliam, de certa forma, essa ponta também, quem é que vai ser a gestão, o líder do projeto, tem isso ou não? Não. Os avaliadores, além de a gente ter feito um guia para os avaliadores para explicar como eles devem fazer, né, para alinhar, para que todos façam o mesmo tipo, né, de avaliação, a gente ainda vai fazer uma reunião com eles para explicar e tirar as dúvidas, e a gente sempre é muito enfático nisso, né? O que é que está sendo avaliado? Como é que se avalia? Existem 6 critérios que estão descritos no edital, cada um com o seu peso. É eles e puramente eles que vai ter que ser avaliado, né? Então, está escrito que o critério lá é de... Peraí, deixa eu voltar lá, colocar aqui, para poder exemplificar melhor. Aqui, eu estou falando em potencial, primeiro, né? A coisa que mais vai pesar, potencial de mercado da inovação, né? Então, vamos avaliar se a solução proposta está vinculada a um desafio do mercado, né? Considerando a escala de mercado, potenciais clientes, conversão, ganhos econômicos. Vou analisar a capacidade da equipe executora. Eu não estou falando em avaliar o perfil do proponente, né? O proponente cumpre os requisitos, né, lá de ser brasileiro, tanto faz agora. Caiu todo mundo na parte de equipe. Se a equipe é equilibrada, se é complementar, de forma que demonstre que tem experiência e capacidade para poder implementar aquilo que está sendo proposto, né? E dali a gente vai para todos os outros critérios. Tá? A gente nunca vai pedir para um avaliador considerar, e aí seria também um erro total, e é para isso que tem toda uma equipe do Sebrae para estar monitorando também as avaliações e os comentários que vão ser feitos por cada um dos avaliadores, para ver se eles estão fazendo da forma adequada, né? Considerando os critérios e não outras formas, sei lá do que, para poder avaliar a proposta. Tá, Geis? Alguém mais quer colocar mais alguma dúvida? Alguma consideração? Observação rápida, Lara. Claro. O edital está dia 2 de maio, né? Para a gente iniciar. Então,
Eu imagino que o meu plano de ação eu conto, como a gente fala em dias, né? A partir do dia 2 de maio, né? A gente está prevendo que já vai ter as bolsas, tudo lá, já depositado para que a 2 a gente start, não é isso? Perfeito. Exatamente. Eu só não tenho certeza quando que é esse pagamento, tá? Se a bolsa, que dia exatamente que vai cair, mas tudo isso vai ser detalhado lá no encontro dia 29 de abril, acho, para os selecionados, né? Que a Fundep vai explicar tudinho, né? Como é que é essa coisa, quem tem que abrir a conta, em que banco que é, o cartão de crédito funciona assim, a prestação de contas é assado, o dia de pagamento da bolsa, tudo isso aí vai ser detalhado lá no encontro do dia 29. Mas para o plano de ação, sim, considere que a partir do dia 2 de maio deu a largada, tá valendo. Diga, Max. Eu acho que a gente já pode encerrar, Lara. Assim, eu queria, se ninguém mais tiver dúvidas, eu queria te agradecer pela paciência, por essa 1h30 aí de tirar dúvidas. Eu acho que foi bem esclarecedor. E como essa reunião está gravada, depois eu vou tentar colocá-la no canal do Instituto IP da Rural, e aí depois a gente pode transmitir esse acesso, tá bom? Maravilha. Qualquer coisa, se lembrar de mais alguma coisa, não está escrito lá na FAQ, manda um e-mail lá para o catalisect@sebrae.com.br. Já vou pedir para os meus chefes para ter hora extra no sábado e domingo, para poder ficar recebendo os e-mails e respondendo até o último minuto, para não deixar ninguém na mão. Tá bom? Agradeço aí pela oportunidade e, enfim, esperamos a proposta de todo mundo aí e que vocês tenham muito sucesso na seleção. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.